neste momento, Deus, através desta emissora, leva até você mais um programa de fé, com hinos, orações e uma palavra poderosa a seu favor. Fé para vencer o mundo. Somente crer, somente crer, tudo é possível, somente crer, somente crer, somente crer, tudo é possível, somente crer. Mas dirá alguém: tu tens a fé e eu tenho as obras. Mostra-me a tua fé sem as tuas obras, e eu te mostrarei a minha fé pelas minhas obras. Em nada ponho a minha fé, senão na graça de Jesus, no sacrifício remidor, no sangue do bom Redentor. A minha fé e o meu amor estão firmados no Senhor, estão firmados no Senhor. Se lhe não posso a face ver, na sua graça vou viver, em cada trance a suportar, sempre hei de nele confiar. A minha fé e o meu amor estão firmados no Senhor, estão firmados no Senhor. Quando o clarim ao fim soar, irei com ele me encontrar e gozarei da redenção com todos que no céu estão. A minha fé e o meu amor estão firmados no Senhor, estão firmados no Senhor. As obras de Noé expressavam os homens qual era a sua fé na promessa de Deus. Deus encontrou a Noé. Coisa boa nós pensarmos nisto. No mundo de tanta imundície, quando os filhos de Deus viram que as filhas dos homens eram bonitas e se casaram com elas e se misturaram assim, então Deus viu apenas Noé como justo. Seria arrogância? O que seria isto? Da parte de Noé, quando ele dissesse: eu tenho uma mensagem de Deus para esta era, para este povo. Seria arrogância dele falar isto? Bom, ele tinha certeza do que estava falando, porque ele sabia de quem ele tinha recebido aquela mensagem. Eu creio que todos os pregadores que pregam o Evangelho devem ter certeza absoluta de que, antes de tudo,
receberam do Senhor aquilo que eles estão ensinando. Paulo disse: porque eu recebi do Senhor aquilo que vos ensino, aquilo que vos ordeno. E ele ainda afirma com convicção: se alguém cuida ser profeta ou espiritual, então compreenda que isto é mandamento do Senhor. E ele mesmo ainda disse, São Paulo, que ainda que ele mesmo ou um anjo do céu anunciasse um outro evangelho além daquele que ele havia anunciado, fosse anátema. Isto é convicção, isto é certeza, isto é segurança. Agora, ninguém deveria ousar a levar a quem quer que seja a crer em si, sem que antes tivesse uma fé perfeita em Deus. Agora, nós temos esta mensagem pregada pelo profeta de Deus para esta era, cujo tema é Obra é Fé Expressada. As obras de Noé expressavam aos homens qual era a sua fé na promessa de Deus. Então Deus encontrou a Noé, isto é, encontrou um homem que podia crer no impossível para aquele dia. Oh, meus ouvintes, isto daria uma boa análise, isso daria um bom tempo nos corações de todos que nos ouvem. Deus encontrou um homem que podia crer no impossível para aquele dia. Era chover. Nunca havia caído água dos céus antes daquilo. E era necessário que o homem cresça de uma maneira cega em Deus. Cega é uma força de expressão, sem olhar para um lado nem para o outro, sem olhar para a razão, porque era humanamente, cientificamente, logicamente impossível cair água de cima. Mas Deus encontrou um homem a quem ele podia dirigir tal promessa: vai chover. Ali estava o anúncio do primeiro batismo da terra. Você sabe que logo veio o segundo, foi o sangue de Jesus Cristo. Quantos Deus encontrou que pôde crer naquilo, que ali estava o Messias? E por último virá o terceiro batismo da terra, que será o fogo. Ela é batizada com água, sangue e fogo. O que deve acontecer com um crente individualmente. A água é justificação pela fé. O sangue é a santificação. E o fogo, batismo com o Espírito Santo, que queima toda a natureza humana e faz refletir Cristo no homem, que por sua vez passa a crer daquela maneira que Noé creu na promessa de Deus. Agora, Deus confidenciou esse segredo a Noé, como ele confidencia certos segredos à sua igreja. Mas como assim? Se Noé passou a pregar aquilo, a construção de uma arca naquele tempo era a maior pregação, porque chamava a atenção de todo mundo. Está certo? Ninguém podia compreender aquilo. Então era um segredo, mas um segredo manifesto. Manifesto. Quem pudesse crer, entraria. Quem não pudesse crer, não entraria. Jesus Cristo foi um segredo manifesto. Mas quem viu que ali estava Cristo, o Filho de Deus vivo? O pescador São Pedro viu. Aqueles apóstolos, os pescadores, aduaneiros, um ladrão crucificado do lado direito viu. A meretriz viu. Mas o sumo sacerdote não viu. E era um segredo manifesto, porque ele dizia que ele era antes de Abraão, que ele era o eu sou,
Isto ele estava dizendo que era Jeová, encarnado, o Messias. Ele se identificou, ele disse, crede pelo menos pelas obras. Pelas obras. Se eu estou fazendo o que as Escrituras diz que eu faria, então crede pelo menos pelas obras. Mas Deus não revelou este segredo. E o próprio Senhor Jesus Cristo agradeceu ao Pai, dizendo, graças te dou, ó Pai, Senhor dos céus e da terra, porque escondeste estas coisas aos sábios entendidos e as revelaste aos pequeninos. Agora, eu não sei por que Jesus agradeceu o Pai por ele ter escondido estas coisas aos sábios entendidos. Eu não sei. Jesus sabe por quê. Mas uma coisa nós devemos saber. Deus confidenciou o seu segredo a Noé. Vou destruir a terra com água. Vai chover, portanto. Nunca havia chovido. Você meça isto. Chuva hoje é muito natural, porque a criança já nasce ouvindo barulho de chuva. Não é certo? Ouvindo trovões, vendo relâmpagos. Mas se você nunca tivesse ouvido um trovão e desse uma trovoada aí agora nos céus, o que seria de você? Como você agiria se não estivesse avisado por Deus? Há um trovão para a igreja de nosso Senhor Jesus Cristo. Sim, nunca havia chovido. Isso era impossível acontecer. Cientificamente falando, era impossível acontecer. Mas Deus disse, prepara uma arca, Noé, nas dimensões que eu te darei, nas medidas que eu te darei. Ora, Deus jamais viria falar isto com um incrédulo. Você sabe, Deus não vai dar essa mensagem, revelar essa mensagem no coração incrédulo. Para começar, Elias veio para converter os corações dos filhos. Vejam, você quer destacar isto? Dos filhos aos pais. Embora isto esteja manifesto, sendo pregado para todo mundo, não é revelado a todos. Jesus foi visto por todos, mas não foi revelado a todos. Não foi descoberto em seu caráter, naquilo que ele era. Não. Ele era o Filho de Deus. Ele era o Emanuel, Deus conosco. Mas então, Deus vem a quem crer. Deus vem sempre a quem crê em sua palavra. Mas crê no impossível. É muito fácil hoje crer que Deus cura. Isso não é impossível. Quase todo mundo diz, Deus cura. Não é difícil mais crer em línguas estranhas. Não é mais difícil crer em milagres. Mas sempre Deus seguiu em frente. A coluna de fogo nunca ficava parada ali. Mas aqui a água foi transformada de amargosa em água doce. Mas aqui nós vimos tal e tal maravilha. A coluna de fogo seguia em frente. Quem quisesse ficar baseado só naquela experiência, logo ficaria obsoleto, ficaria para o passado. Siga em frente, porque Deus não para. Não passe na frente de Deus, mas ande sob os desígnios de Deus. Noé não podia fazer nada além daquilo que Deus lhe dizia, porque ele era um profeta de Deus. E ele, sendo um carpinteiro, foi trabalhar e começou a fazer a sua obra, que expressava a sua fé na promessa de Deus, sem acrescentar nem diminuir. Cortar as tábuas e prepará-las da maneira que Deus havia instruído. Toda a madeira. Colocar piche, tal como Deus disse. Podem vocês imaginar o que as pessoas pensavam daquele homem? Dizendo que ia chover?
Sim, meus amados, devemos trazer tudo para o presente. Você pode dizer, sim, está certo. Deus veio a Noé e disse para ele que ia cair água sobre a terra. E o que você diz agora? Eu digo, vai cair fogo. A terra vai ser queimada. Vai ser queimada primeiro com fogo atômico. É inevitável. Mas você diz, Deus te disse isso? Disse sim. Deus me disse que a terra será queimada agora. Mas como? Você pode provar que a terra vai ser queimada. Abra sua Bíblia em segunda Epístola Universal de São Pedro, capítulo 3. Pela mesma palavra, pelo mesmo Deus que avisou a Noé, eu estou te avisando agora. A terra será queimada com fogo atômico. Mas isso é um alarde, não. Isso é uma realidade. Isto é uma verdade. Mas uma coisa é certa, Deus não envia o juízo antes de enviar a graça, a via de escape. Ele dá a oportunidade. Há um abrigo para se esconder desse fogo atômico. Mas aonde? Na palavra de Deus. Mas não segundo aquilo que pensamos. Não segundo aquilo que aprendemos de acordo com a tradição. Porque pensa você que no tempo de Noé eles também não tinham religião? Tinham sim. Pensa você que no tempo de Jesus eles não tinham uma religião tradicional e boa e dada pelo próprio Deus? Tinham sim. E o mesmo é agora. Boas religiões, bons líderes, bem intencionados. Mas tem uma coisa, Deus tem confidenciado a mensagem que preserva a sua noiva do fogo a um profeta que pôde crer em toda a sua promessa. Quem crê, prepara. Quem crê, obedece. E isso é obra. Preparar é obra. Preparar é obediência. Obediência é obra. É praticar segundo aquilo que o Senhor disse. Então, obra é fé expressada. E as obras de Noé expressavam aos homens qual era a sua fé na promessa de Deus. E as obras dos crentes de hoje estão expressando qual é a fé que eles têm na promessa de Deus. Agora você veja quais são as obras dos crentes de hoje. Analise. Eu analiso particularmente quais são as minhas obras. Você analise particularmente quais são as suas obras. E a sua obra está expressando a sua fé. A sua fé na palavra de Deus. Mas veja em 2 Pedro capítulo 3. Pedro faz menção de Noé, do dilúvio. Ele disse que o mundo de então foi coberto com as águas do dilúvio. E logo em seguida, no verso 7, São Pedro diz, quer dizer, Deus me disse, Deus te disse, Deus está nos dizendo, mas os céus e a terra que agora existem, pela mesma palavra que veio a Noé, se reservam como tesouro e se guardam para o fogo até o dia do juízo e da perdição dos homens ímpios. Sim, meus amados. Ele disse, havendo, pois, de perecer todas estas coisas, que pessoas nos convencer em santo trato e piedade? Que pessoas nos convencer? Vamos guardando isso, aguardando e apressando-vos para a vinda do dia de Deus, em que os céus em fogo se desfarão e os elementos ardendo se fundirão. Então é Deus dizendo que o próximo batismo é fogo. Ele fez um concerto que não acabaria com a terra mais, como o juízo final, com água. Ele deu o arco da aliança, mas ele prometeu que acabará com a iniquidade agora é com fogo. E esse céu que vai ser queimado,
é a atmosfera, as ondas carregadas de vozes pecaminosas, de imagens pecaminosas, essa quarta dimensão, carregada de doenças, de enfermidades espirituais, de demônios, de espíritos de enfermidades, de câncer e de tantas outras coisas terríveis. Porque Satanás ficará amarrado por 1000 anos? Não encontrará nenhuma lei que ele possa usar, nenhuma pessoa a quem ele possa usar. Mas aí está, as obras de Noé, o procedimento de Noé, o comportamento de Noé, provou aos homens qual era a sua fé na promessa de Deus. Quando nós estamos amontoando cimento, quando nós estamos amontoando concreto, ora, um templo construído por Salomão, não ficou pedra sobre pedra que não foi derribada no segundo juízo. Quando eles rejeitaram a graça naquele dia, não houve pedra sobre pedra que não fosse derribada. O mundo que rejeitou a graça no tempo de Noé virou petróleo e está saindo no escapamento de automóveis até hoje. Madames, reinos viraram petróleo, o dinheiro e tantas outras coisas. Todas as construções foram sucumbidas. E agora Deus está avisando. Jesus está dizendo: preparai tesouro lá onde o fogo não queima, onde a traça não rói, onde o ladrão não pode penetrar. É a mesma coisa, meu ouvinte. Admira de grandes obras. A obra de Deus é pequena, a obra de Deus é manjedora, a obra de Deus é simples, é Deus escondido e revelado em simplicidade. Oh, e eu peço ao Senhor nesse instante que a mesma fé que estava no coração de Noé possa estar agora em cada coração de cada filho de Deus, operando poder e justiça, amor e santidade, para que quando nós abrirmos aquilo que São Tiago disse, mas dirá alguém: tu tens a fé e eu tenho as obras. Mas ele diz: mostra a tua fé sem tuas obras, e eu te mostrarei a minha fé pelas minhas obras. Obras, sim, obras de mulher, obras de uma mãe de família, obras de santidade, obras de poder no Espírito, obras, sim, obras do Espírito Santo em você. É em você, é a vida de Cristo em você. Era a vida do Pai que fazia as obras no Filho. A obra da igreja não é o que ela faz de aparente aos olhos dos homens, mas é a obra que Cristo fazia. É a obra que Cristo faz, porque Ele é o mesmo ontem, hoje, eternamente. E Ele está obrando com eficácia em sua igreja, nesse instante. E receba esta bênção de Deus na sua vida, em nome de Jesus Cristo. Tenha a fé preparatória para o rapto antes do fogo, em nome de Jesus Cristo. Amém. De Deus muito firmes são mais promessas, mais firmes que as montanhas são. Quando o socorro terrestre cessa, os de Deus não falharão. De Deus muito firmes são as promessas, falhando tudo, não falharão. Se das estrelas o brilho cessa, mas as promessas brilharão. Se a fé te falta nos teus apertos, nas suas promessas, descansa em paz. Quando és tentado
estou bem certo que Cristo auxílio te traz. E Deus muito firmes são as promessas, falhando tudo, não falharão. Se das estrelas o brilho cessa, mas as promessas brilharão. Promessa temos que ao céu de gozo virá levar-nos por Deus Jesus. Então ao crente fiel corajoso dará coroa de luz. E Deus muito firmes são as promessas, falhando tudo, não falharão. Se das estrelas o brilho cessa, mas as promessas brilharão. Ricas bênçãos, desfruto de Jesus, pois me tirou das trevas, dando-me sua luz. Graça, pois eu lhe dou, por grata salvação, livrou-me do perigo, dando-me sua mão. Na tua sombra, ó Mestre, sim posso repousar, guardado e bem seguro, pra sempre eu hei de estar. Os que em ti confiam nunca se abalarão. Estende sobre mim a luz do teu olhar. Recebe, pois, ó Mestre, todo meu louvor, de dia ou de noite, seja que hora for, no riso ou no pranto, na